E a gente vai seguir agora com o noticiário falando sobre a PEC da transição, porque o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, disse à CNN que entregou hoje ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin uma proposta de emenda à Constituição sobre uma nova âncora fiscal. Uma sugestão de Salto é que é cotado aí, inclusive, para ser secretário do Tesouro Nacional do governo Lula, prevê a troca do teto de gastos por uma regra mais flexível, que permita o crescimento real das despesas conforme o nível e a trajetória da dívida pública. Apuração dela, Thaís Arbex, que vai explicar tudo para a gente. Thaís, conta tudo para a gente. Você falou com o Felipe Salto aí, trouxe toda essa apuração para a gente. Explica para a gente qual é essa proposta do Tesouro, né, que ele está apresentando agora, está apresentando para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Kenzo, uma apuração que eu fiz ao lado da Tainá Falcão. Qual que é a proposta de Salto? Você já detalhou ela muito bem. É uma substituição da âncora fiscal atual, que é o teto de gastos. Há uma avaliação de que o teto não está dando conta mais de ser essa âncora fiscal e, por isso, ele propôs essa mudança. A mudança dessa âncora, ela é muito parecida, o Naka está aí, depois pode me ajudar nisso, muito parecida com a proposta que a gente viu ontem, divulgada pelo Tesouro Nacional. Elas são muito parecidas em vários aspectos. Qual foi o tom dessa conversa hoje? O que Felipe Salto, que é secretário de Fazenda e Planejamento aí do Estado de São Paulo, disse ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin? Que o ideal é que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva tenha uma âncora fiscal para chamar de sua e que essa proposta ela seja apresentada em conjunto com a chamada PEC da transição. Uma das discussões, inclusive, seria a de incorporar no próprio texto da PEC da transição essa nova âncora fiscal. A gente sabe que esse é um debate que seria bastante ousado, porque aí ampliaria muito essa proposta de emenda à Constituição, mas já faria o sinal que o mercado tanto quer. Então, hoje, Geraldo Alckmin saiu com essa proposta de emenda à Constituição dessa nova âncora fiscal em mãos, e aí muito provavelmente vai levar para os seus pares para discutir como encaminhar esse texto e se vai encaminhar de fato. Importante a gente dizer que Felipe Salto já havia levado essa proposta para Pércio Arida, que está na equipe da economia do Gabinete de Transição. Kenzo. Obrigado, Thaís, pela apuração. Então é isso. Como a Thaís bem explicou agora, né? Crescimento real das despesas atrelado muito ao nível também da dívida pública, da trajetória da dívida pública. Está aqui ele, Fernando Nakagawa, que é nosso especialista, diretor do CNN Business, explica tudo para a gente. Inclusive, a gente estava falando ontem, né, Naka, sobre isso, sobre essa proposta do Tesouro, que é muito parecida com essa proposta do Felipe Salto, que ele já tinha falado isso antes, né? Conta tudo para a gente aí. Kenzo, boa noite a você, todo mundo que está com a gente aqui no Arena. É muito impressionante observar como, depois de 2 semanas, onde o mundo político basicamente só falou de uma coisa, sobre gastar. Queriam gastar dezenas, centenas de bilhões de reais. Nas últimas 48 horas, nas últimas 72 horas, essa discussão tem uma nova porta aberta. Finalmente, Brasília parece que, de fato, começa a discutir como é que pode ser a cara de um novo marco fiscal do governo eleito. Nos últimos dias, a gente teve 3 propostas sendo anunciadas. Então, a primeira do Tesouro Nacional, aí é um calhamaço, mais 70 páginas, bastante consistente. O Felipe Salto, que já tinha entregue, como a Thaís mencionou, uma minuta de uma proposta, agora entrega um texto de uma proposta de PEC para isso. E também José Serra, o senador, anunciou ontem que já está coletando assinaturas lá no Congresso Nacional para uma PEC também com uma nova proposta de marco fiscal. As 3 coincidem numa coisa, as 3 olham para a dívida. Tira a história do teto de gastos e passa a olhar para a dívida. A dívida precisa cair, a dívida pública precisa cair, isso é um indicativo de que o governo está tratando bem as contas públicas. E aí, quando esse governo consegue reduzir a dívida, ele pode
momentaneamente, gastar um pouquinho mais como um prêmio para a boa gestão das contas públicas. Kenzo, assim, se a gente for fazer uma comparação, é como se eu aqui, comparando com o governo precisa melhorar as contas públicas, precisa estar mais enxuto, mais magrinho, como se eu precisasse fazer um regime. Só que normalmente, olhando o teto de gastos, você tenta controlar fluxo, entrada e saída. Então você tenta controlar os gastos públicos. Neste caso, seria como se eu controlasse calorias no meu regime. Mas, nesse novo modelo proposto tanto pelo Tesouro como por Felipe Salto, você mira o número da balança. Quanto você olha lá na balança, quanto você está pesando. Se o meu peso cair, ou se a dívida pública cair, aí eu posso ter um regalinho ali de comer uma pizza no fim de semana. Essa é a mecânica é diferente e a primeira percepção do mundo da economia, de analistas de macroeconomia com quem eu conversei desde ontem, é positiva. Querem mais detalhes, querem entender, mas foram surpreendidos com essa nova carta na mesa, porque não esperavam que o novo marco fiscal poderia já ser introduzido à discussão, pelo menos neste momento.